estava comemorando uma bênção com a pastora Ilta, e aí ela estava muito feliz, era algo que a gente estava orando já tinha um tempo. E aí a gente conversando, ela falou, falei assim para ela, pastora, em breve eu vou dar esse testemunho. Estava tentando dar uma coragem, né? Aí ela falou, vai sim, no próximo domingo. Eu falei, misericórdia. Eu estava me organizando por uma semana, né? Mas amém, eis-me aqui, Senhor. E vamos ao meu testemunho. Irmãos, a minha família tinha uma empresa no ramo de motocicletas, quadriciclos, produtos automotivos. E aí, a gente tinha 2 unidades. A primeira loja era em Águas Lindas, Goiás, a mais ou menos uns 40 quilômetros aqui de Brasília. E a gente estava indo muito bem. Nesse período, era só a minha família que estava à frente. O meu pai, o meu cunhado, o meu esposo. E eu acompanhava à distância, porque eu sou formada em secretariado executivo, tinha a minha profissão, e falei, olha, eu estou apoiando, mas eu vou ficar à distância. Vou ficar no meu trabalho e conte comigo assim, as minhas orações. E nisso a loja foi indo muito bem, foi bem aceita a marca. E aí a coisa foi expandindo, foi melhorando. E aí em 2019 a gente abriu uma segunda loja aqui em Águas Claras. Só que aí fez necessário, tanto eu quanto a minha irmã estar à frente, porque a demanda aumentou muito, as questões de... Quem tem empresa sabe, né? O dono tem que estar em cima. Então, uma loja já era complicado, né? A gente administrar a distância, imagina 2. Eu cheguei a conversar com o meu chefe na época, eu estava há 13 anos nesse escritório, e aí eu falei com ele, eu falei, olha, eu vou ter que me ausentar para acompanhar a minha família, a gente está abrindo uma outra unidade. Ele sabia da empresa e acompanhava tudo. E aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, não perde contas não, fica de segunda a quinta, e na sexta-feira eu te libero, aí você fica sexta, final de semana para a tua empresa. Mas não tinha condições, eu tinha que ficar Águas Claras, Águas Lindas, Águas Claras, e era muito puxado. E eu realmente pedi contas e saí. E nesse período, realmente houve uma grande expansão, aumentamos as marcas que a gente representava, aumentamos as parcerias, a coisa foi melhorando e foi uma bênção. Aumentamos o número de funcionários, e aí a gente já estava em contato com um shopping em Valparaíso, para a terceira unidade. Então, a gente já tinha assinado um contrato, estávamos expandindo, a gente ia também abrir em Formosa, então a coisa estava realmente expandindo, estava indo tudo muito bem. Eu sei que em 2020, no início do ano, a coisa estava indo tão bem que a gente já tinha contratado os funcionários para Valparaíso, treinando a equipe, aumentando as parcerias, enfim. Só que ninguém imaginava que, pelo que viria, né, que foi a pandemia. Então, quando veio a pandemia, a gente estava em plena expansão, estávamos no auge, né? A coisa realmente estava indo muito bem. E aí nós ficamos 15 dias fechados, quando realmente veio essa onda do Covid. E o nosso segmento liberava abrir a loja por conta dos serviços que a gente prestava. Além de vender os veículos, a gente também fazia serviço de mecânica, revisão, etc. E aí a gente conseguiu manter aberto, mesmo com muitas lojas, muitos outros segmentos fechados, nós estávamos abertos. Então, inicialmente, aquilo não nos impactou. No primeiro semestre, quando o comércio já estava voltando, para nossa surpresa, as vendas aumentaram muito. Eu não sei se vocês se recordam, quem estava do comércio e se organizou para vendas online, as vendas aumentaram muito. O número de motoboys, de entregadores também aumentaram. Então, para a gente foi excelente. Então, foi moto saindo, a gente vendia bastante. O nosso contrato com o pessoal de Valparaíso, a gente segurou, porque como tudo não estava muito certo,
a gente deu uma segurada, né, para ver como que seria esse retorno, né? E aí, o que aconteceu? Nossa, é tanta informação aqui na minha cabeça. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a comprar. Foi aquela ansiedade, parece que a coisa do Covid mexeu com a cabeça das pessoas. As pessoas compravam, e isso foi bom para a gente. Só que chegou um ponto que os nossos produtos estavam esgotando e a montadora não estava conseguindo responder, porque os portos tinham fechado e não era só a gente que tinha lojas de motos, né? Então, o Brasil inteiro estava passando pelo mesmo problema. Então, a gente tinha cliente, tinha demanda, mas não tinha o produto para vender. Então, assim, os nossos colegas, empresários, começaram a sofrer o mesmo impacto que a gente. Então, a gente passou a vender por lista de espera, enfim, não deu certo. Então, em 2021, fechamos a primeira unidade, que foi em Águas Lindas, demitimos funcionários, trouxemos os melhores para Águas Claras e tentamos segurar Águas Claras, que era o que estava dando mais retorno. Seguramos ali o máximo que a gente conseguiu e realmente não teve jeito. Tivemos que fechar aquela unidade em Águas Claras. E foi muito difícil aquele momento para a nossa família, porque era o sonho da minha família, né? Então, foi algo que trouxe muita dor para a minha família naquele momento. A gente teve que se desfazer dos nossos bens. Tudo que a gente tinha na loja, que a gente conseguia vender, os carros, a gente foi vendendo. E, por exemplo, para pagar a rescisão de funcionário, eu tive que vender meu carro. Meu marido tinha os carros dele, de coleção, e tudo foi vendido, tudo. A gente só não vendeu o cachorro e a casa, mas foi terrível. A gente vendeu tudo, demitimos os funcionários. E aquele finalzinho de 2022 foi tão difícil. A gente encerrou em novembro de 2022. E meu aniversário é em dezembro de 2020, em dezembro. E naquele ano, eu sempre gostei de comemorar. Foi tão difícil para mim que a minha vontade era sumir e simplesmente desaparecer. Não queria ver ninguém. E aí a minha família falou, não, a gente vai se reunir, vamos comemorar. Minha irmã chegou com um bolo lá sem recheio. Eu falo isso porque a minha mãe ela trabalha com bolos decorados e foi a primeira vez na vida que eu tive um bolo sem recheio. Enfim, um dia eu vi o meu marido, ele tinha repetido algo que eu pensava. Tinha pensamentos que vinham à minha cabeça, só que eu não tinha coragem de expressar, de tão pesado que era. E aí eu entendi que não só eu estava sofrendo com aquela situação. Então, eu passei a ter um olhar para minha família, comecei a orar, interceder por todo mundo e mudei o pensamento. Eu falei, bom, vamos reagir, vou correr atrás de emprego, porque então eu estava desempregada, e vamos seguir. E mandando currículo, me cadastrei em vários sites, correndo atrás, nada de arrumar emprego, a saúde do meu pai foi agravando por conta do emocional, minha mãe também não estava bem, e aquela situação não melhorava. Eu falei, gente do céu, pedi oração aqui na igreja, alguns irmãos sabiam do que a gente estava passando. E aí eu passei o ano de 2023 inteiro procurando emprego e chegou um ponto que eu desisti. Eu falei, não vou mais correr atrás de emprego, eu vou fazer concurso. Fiz concurso no início desse ano, até passei em um, mas quando eu vi o resultado, eu acho que o DF inteiro passou junto também. Eu falei, bom, eu vou cuidar da minha casa, eu vou fazer os trabalhos da igreja, amém, é isso aí. Eu sei que no final de junho agora, eu, as meninas do Ministério de Mulheres, a gente estava bem envolvida com as atividades, foquei nisso. E, por exemplo, aquelas flores ali, desde março as meninas estavam trabalhando. Então, nesse período, a gente foi concluir, bonitinho as flores, e foquei nisso. E eu tenho um detalhezinho para contar nesse período, que é importante, porque Deus é um Deus de detalhes. O meu marido, ele sempre me dava um dinheirinho para que eu me sentisse melhor, né? Porque eu estava sem renda. E aí, um dia eu fui devolver o dízimo aqui, e eu fui pegar uma nota, a nota era alta.
e os 10% daquilo era um pouquinho acima. Eu falei, amém, vou colocar no envelope, e foi assim. Naquela semana, uma empresa me chamou, não precisei de entrevista, fiquei fazendo um serviço meio que temporário, mas com uma promessa de ser contratada. Então, eu até falei para o meu marido, que sonho, eu já tenho uma promessa de contratação na minha área, amém, glória a Deus, é isso daí. E já estava satisfeita com aquilo. E aí, na semana do congresso, uma empresa me ligou. E, para minha surpresa, a empresa que tinha me ligado era um dos clientes do meu antigo chefe, que trabalhava com pessoas influentes, era um grande empresário. E aí eu fiquei pensando, gente, que sonho. Mas eu não vou falar nada. E aí a gestora da RH perguntou assim para mim, eu vi o teu currículo, você trabalhou com fulano de tal, e por que você não falou que conhecia? Eu falei, eu não queria parecer, sei lá, soberba, alguma coisa do tipo, e como Deus já estava à frente, eu já tinha sentido isso, eu falei, não, preferi não falar. Aí ela marcou a entrevista com ele, no final das contas foi uma conversa muito agradável. Na hora que ele terminou de conversar comigo, ele falou, está contratada. E o salário era o dobro da promessa que eu tinha na empresa que eu prestei serviço. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Amém. Eu sei que o meu tempo encerrou. Pastor, aguentei só um pouquinho. Eu vou ler aqui o que eu aprendi em todo esse processo. Porque, às vezes, quando a gente está passando por uma situação como essa, a gente não enxerga o que Deus quer falar com a gente. E essa semana, eu fui lembrando de cada etapa. Eu resumi muita coisa aconteceu. Mas eu escrevi o que Deus trabalhou em mim e está trabalhando. Eu vou ler rapidinho aqui. Existem processos em nossas vidas que não podemos pular. É o local onde Deus vai nos tratar para o propósito dele, não é nosso. Apesar de doloroso, ele sabe o que está fazendo. O tempo é dele. Deus cria situações, muda as estações, fecha e abre portas por nossa causa, por amor a nós. E a pastora Ilta tinha falado no início desse ano, minha filha, Deus abre portas, Deus fecha a porta. Então, essa porta, Ele fechou realmente na tua vida e no tempo certo Ele vai abrir a porta. Exercer a fé não é um discurso, é ação. Em muitos momentos eu falava para minha família, gente, tem fé, aguenta, mas no fundo eu mesmo, eu já estava abalada. Então, é muito mais do que a gente expressar, é atitude, entendeu? Então, exercer a fé não é discurso, é ação. Colocar em prática não é fácil, mas devemos confiar e descansar no Senhor. Os planos de Deus sempre são os melhores que o nosso. Vocês viram que a primeira empresa que me chamou, que eu já estava comemorando, feliz da vida, para mim já estava ótimo, estava suficiente. Mas quando me chamaram no mês seguinte, o salário era o dobro, ou seja, Deus tinha algo muito melhor para mim. Dizimar e ofertar é um ato de fé e amor. Não damos nada ao Senhor, nós devolvemos uma parte, seja em valores quanto em ações ao servir. Há renúncias e bagagens que devemos deixar para trás, desapegar de coisas e situações para viver um novo momento. Isso é uma mudança diária, é o que eu estou aprendendo. Eu não vou falar para vocês que eu estou pronta, mas eu sei que Deus, cada dia, Ele tem derramado uma porção sobre a minha vida. Existem vozes barulhentas e irritantes que atrapalham a gente ouvir a voz de Deus. Quando estamos aflitos e distraídos, foi quando eu falei para vocês que tinham coisas que vinham à minha mente, eu não tinha coragem de expressar, mas é porque eu estava aflita e distraída. E no momento que eu passei a me desligar disso, confiar, eu ia lá para o meu quarto, orava, eu passava a ouvir a voz do Senhor. Então, essas vozes barulhentas, a gente sabe que não é de Deus. Então, a gente tem que orar e confiar no Senhor e ouvir a voz dEle. E, para encerrar, existe um remédio para a dor na alma. Porque, em alguns momentos, eu ainda falava, gente, dói tanto essa situação, que eu queria tomar um remédio que passasse esse desespero.
E aí Deus falou comigo, existe sim um remédio e um socorro no momento da tribulação. E para encerrar, se os irmãos quiserem já vir trazer o dízimo, eu vou, para ganhar tempo, para não atrapalhar ali o pastor, eu vou só encerrar aqui lendo Jeremias 29, versículos 11 a 13. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é isso, irmãos, é o meu testemunho. Confia no Senhor que vai dar tudo certo. Amém. E aí, quer que eu ore?